O triângulo invertido também ele é bem visual. As pessoas desse tipo de corpo são bem visuais. As mulheres desse tipo de corpo, elas possuem ombros mais largos, um quadril mais estreito e as pernas são mais finas e geralmente o busto acaba sendo um pouco mais volumoso, naturalmente falando. É o famoso costas de nadador. As mulheres desse tipo de corpo, elas têm o ombro mais largo. Mas calma que tem tudo, a gente dá jeito. A gente consegue utilizar de elementos que valorizam a beleza e que fazem você se sentir melhor com a roupa que você usa. Aqui são algumas representantes desse tipo de corpo. Tá vendo? É bem visual. Ombros mais largos, pernas mais finas e busto mais avantajado. E o que a gente quer criar para as pessoas que são desse tipo de corpo no triângulo invertido? A gente precisa de criar uma silhueta mais harmônica, criando um volume na parte de baixo e mantendo o superior sem volume. Ou seja, a gente tem que criar o volume na parte de baixo para ficar mais harmônico com a parte de cima que já tem um volume natural. E eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês de alguns itens que você deve fugir se você é desse tipo de corpo para evidenciar o que é bonito, o que é belo no seu corpo. O primeiro item são blusas frente única. Esse modelo de peça, ele deixa os ombros nus, evidenciando mais ainda o volume na parte de cima. Então, a gente deve fugir de peças que exponham muito, principalmente a região dos ombros. Peças de alcinha também, elas não são muito indicadas. O segundo elemento que a gente deve evitar são mangas bufantes. Mangas bufantes automaticamente dão um volume maior aos ombros. Prefira sempre blusas sem ombreiras, mangas bufantes ou qualquer outro adereço que traga volume na área dos ombros. Manga bufante, ombreira, estampa muito grande, laçarotes. Tudo isso evidencia ainda mais o volume natural que a pessoa já tem nessa região. Então, a gente deve fugir desse tipo de elemento. O terceiro elemento são saias justas. O objetivo desse tipo de corpo é trazer volume para a parte de baixo. E essa modelagem evidencia ainda mais a falta de volume no quadril e na perna, justamente porque elas são peças que ajustam, que afunilam mais a perna. Agora a gente vai falar de elementos que são muito bem-vindos para quem tem esse tipo de corpo e que ficam muito bem e que valorizam ainda mais os detalhes bonitos que a gente tem no nosso corpo. O primeiro item são peças escuras na parte de cima. As cores escuras, elas tendem a diminuir a região onde ela está aplicada. Cores escuras são super aposta, tanto para blusas, camisas, camisetas, jaquetas. Então, esse é um elemento que a gente pode usar e abusar para quem tem esse tipo de corpo. O segundo elemento são decote V. Decote V. O decote V, ele traz o olhar para a área do busto, formando uma linha vertical nessa região, tirando a tensão dos ombros e alongando a silhueta. Até um V de tamanho pequeno já ajuda, não precisa de ser nada muito vertiginoso. Só que a gente tem que tomar muito cuidado, por exemplo, com peças com decote canoa, porque o decote canoa, ele cria uma linha horizontal na região do ombro, que é o contrário do que a gente está buscando nesse tipo de corpo, que é disfarçar a parte que você tem mais volume e evidenciar a parte que você tem menos volume para ficar uma produção mais harmônica, um look mais harmônico. Agora eu vou dar ideias de elementos que funcionam muito bem para esse tipo de corpo. Quem tem pode usar e abusar. O primeiro deles são saias godê e saias rodadas. Esse tipo de peça, ele dá uma ideia de volume na parte de baixo. Isso vale tanto para a parte de estampa, para a parte de cor ou para a parte de volume. Usar de elementos como esses para benefício, para harmonizar mais o corpo é sensacional.
E eu vou dar alguns exemplos agora de algumas celebridades que são desse tipo de corpo e usaram para o bem e para o mal elementos também. Aqui a gente tem a apresentadora, né, Fernanda Lima. Em uma produção, ela tá com um vestido mais estruturado e no outro ela tá com um vestido com ombreiras. Parece que é outra pessoa, totalmente diferente. Uma ela tá extremamente quadrada e na outra ela tá extremamente disfarçada. Essa é a verdade. Essa é a diferença de você usar os elementos a seu favor e tirar proveito máximo disso. Aqui a gente tem um outro exemplo de uma atriz de Hollywood, que em uma produção ela tá usando um vestido que tem a saia mais estruturada e na outra ela já tem um vestido que tem a parte da saia com um certo volume. Dá muita diferença. E mesmo sendo, tomara que caia, o vestido azul, acabou ficando bem mais harmonioso do que o vestido branco, que evidenciou a parte das pernas dela mais finas.